Bem, queridos, antes de nós darmos seguimento na leitura, nesse capítulo 25, o Espírito de Redenção, talvez esse seja um dos principais capítulos de todo o livro. E a sua importância consiste em apresentar, numa relação de oposição, o espírito da queda e o espírito de redenção. Este é um ponto crucial do Evangelho. E poucas pessoas compreendem esse aspecto, e por isso é que muitos enganos, muitos engodos são ministrados e pessoas aceitam, né, os enganos, né? Essa semana mesmo, semana passada, salvo engano, teve um pastor, eu não sei o nome dele, que na sua congregação, num culto, eu também não sei o contexto em que aconteceu, o que eu vou relatar, mas o fato é que ele disse assim que a igreja deveria celebrar o amor, né? E quando disse que deveria celebrar o amor, então ele cantou uma música secular, salvo engano, de Zezé de Camargo e Luciano, que dizia: é o amor, né? Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E aí ele cantava, né? Ele começou, né? É o amor, e a igreja em coro, só a igreja cantando, coisa mais bonita, não é feio. Quando a igreja canta é muito bonito, né? Seja o que for, aquele coro de vozes, o povo, quando o povo canta, né? E aí isso caiu nas redes, obviamente, e aí pensa na polêmica que isso deu. Os crentes ficam perturbados com uma coisa tão simples. Primeira coisa é saber o que a letra diz, né? Se a letra diz algo bonito, bom, por que que é pecaminoso? Essa é a pergunta. Quer dizer que só é sacro quando um evangélico canta? Quer dizer que se o outro não é evangélico, não é sacro? E não importa o que o evangélico cante, se for evangélico é sacro, independentemente da letra. Então teria que ver primeiramente a letra. E eu, observando a letra dessa canção, eu pensei: quais dos crentes não vivem essa experiência de amar o outro, amar a esposa, amar o marido, amar o namorado, não é? Uma coisa normal, coisa sadia da vida. Bem, mas eu estou falando isso para os irmãos entenderem que existe um engano na mente dos cristãos, no sentido de considerar pecado aquilo que não tem nada de pecado. Ou seja, eles não sabem o que é o pecado. E o pior, e quantos desses que estão dizendo que é pecado também não gostam da canção e não cantam por purismo, né? Ou desculpe-me, por puro puritanismo, né? Puritanismo. Acho que o puro me prejudicou de falar o puritanismo em seguida, né? Ou seja, gostam, mas não cantam porque não podem, digamos assim. Mas em tudo isso consiste um erro de conceito sobre o que é o pecado, o que é salvação, o que está vinculado ou relacionado ao pecado e o que está vinculado ou relacionado à redenção. Então tudo que tem a sua origem no pecado original, diríamos que os pecados são um desdobramento do pecado. Ou seja, o pecado é o egoísmo. Por isso que os dois grandes mandamentos de Deus ao homem é: amarás a Deus e amarás ao teu próximo. Porque o amor é o altruísmo. Quando se ama, você está na base da verdade. Agora, qualquer coisa que for contrário ao amor e cair na base do egoísmo é pecado. Pecado é qualquer atitude, qualquer ação, qualquer pensamento cultivado, qualquer sentimento cultivado. Eu digo cultivado porque pode vir um pensamento e às vezes você não tem domínio sobre o seu pensamento, não é isso? Ele vem, mas você trata com aquele pensamento. Agora, quando você cultiva um pensamento e cultiva um sentimento, então, se esse sentimento, esse pensamento, essa ação, essa palavra, ela tem origem no seu egoísmo, então é pecado. Então, entender a queda, o pecado,
entender a redenção é de extrema importância. E nesse capítulo 20 do nosso livro, Ioannes, que é João, o discípulo do amor, é o evangelista João, apóstolo João, né? Ele está então fazendo essa abordagem, fazendo a diferenciação entre pecado e santidade, coloquemos assim nesses termos, entre queda e redenção. Então veja bem, eu vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente poder dar sentido no que nós queremos falar, tá bom? Vou começar da página 166, estou voltando um pouco na leitura, para a gente poder avançar com sequência. O último parágrafo da página 166. Ora, a queda consiste na exaltação própria de Lúcifer, a qual, não sendo Deus, anelou sê-lo por meio de usurpação. O desejo intenso de ser como Deus fê-lo naufragar nas águas da rebelião, até ser completamente tomado pelo ódio ao Criador. O querubim da guarda comeu da única árvore da qual todas as criaturas deveriam se abster, a árvore do desejo proibido. Daí, toda sorte de sentimentos perversos nasceram como consequência do primeiro. A admiração que Lúcifer tinha por Deus, e que no princípio era fonte de todo serviço e obediência, deu lugar à auto-admiração. O que outrora era veneração ao Eterno, transformou-se em culto a si mesmo. Nasceu então no coração a ânsia de independência, de viver separado da vida, por considerar-se suficiente em si mesmo, capaz de possuir o seu próprio reino. Com esse intento, Lúcifer via agora no Criador um obstáculo. Nasceu-lhe, pois, no coração a oposição. Da oposição nasceu a aversão. Da aversão, o ódio. Do ódio, a rebelião. Até que todos esses sentimentos juntos sedimentaram-se e vieram a formar uma fortaleza, constituindo-se numa consciência caída, agora presente no universo. Ora, o que é esta consciência caída, senão o pecado, que como verdadeiro baluarte faz resistência a Deus e à sua vontade? Trata-se, portanto, do ego, pecado primordial, origem de todos os pecados, os quais são a manifestação dessa raiz de amargura contra o Altíssimo e de amor a si mesmo. Desde então, uma porta se abriu, dando acesso a outro mundo, um mundo circunstancial, em que os corações embusteados vivem alheios à vida de Deus. Reitero que esse mundo paralelo é um mundo de circunstância, o qual não existe de fato, senão nas consciências caídas. Pois como podem separar-se da vida as existências que só nelas subsistem? Esse é o espírito da queda, o pecado, por meio do qual a morte e todas as suas filhas nasceram ou entraram no universo. Toda a sorte de misérias que hoje acomete o nosso mundo é oriunda desse afastamento das criaturas do seu Criador, a fonte de toda vida e de todo o bem. Então vocês viram aí o que é o espírito da queda. Entendem não? Sim ou não, pessoal? Agora veja numa relação de oposição o espírito de redenção. A salvação ou a redenção, como melhor se pode entender, consiste num processo inverso ao da queda. Então, deixo aqui uma dica. Se você é alguém que deseja experimentar redenção, você precisará compreender o processo da queda. Seria mais ou menos como foi dito no passado, por um grande filósofo: conheça-te a ti mesmo. Por exemplo, quando o homem começa a se conhecer e a perceber o quanto que o seu coração é mau, é perverso, e eu sei que muitos falam: ah, pastor, mas o homem é bom. Em natureza o homem é bom, porque aquilo que Deus criou é bom. Ele próprio diz que tudo o que foi criado por ele é bom. Então, se o homem é criação de Deus, é bom. O que não é bom é essa condição e não a natureza. A natureza do homem é boa. A condição em que o homem se encontra é má. É uma condição de pecado. Esse pecado não é uma essência,
não é uma natureza, é uma condição de ilusão em que o homem vive. As pessoas pensam que o pecado é uma coisa, é uma essência, é uma natureza. Veja, tudo o que existe foi criado por Deus. Por exemplo, Deus existe? Ou melhor, desculpe-me, anjos existem? Anjos, Deus criou. Eu não tenho como encontrar um agora para mostrar para vocês, porque ele faz parte de um outro mundo espiritual ao qual eu não tenho acesso, não é? Mas homens existem? Então você pode apontar os homens: pedra, animais, água. Tudo o que existe enquanto substância no universo, todas as coisas. Agora, se alguém disser que o pecado existe enquanto substância, todo o problema do homem estaria resolvido. Bastaria que Deus pinçasse do homem esse vírus do pecado. Por exemplo, quando a pessoa está doente, numa gripe muito forte, não tem um vírus no seu corpo? Não tem ou não? Aí você toma um antibiótico para matar aquele vírus, não é isso? Deus não poderia tirar o vírus do seu corpo ou não? E você ficaria livre na hora daquela gripe? Por que Deus não tira o pecado do homem? Porque tanto tempo, e esse pecado se estendendo, anos a fio em toda a história da humanidade, trazendo consequências trágicas para a humanidade, e as pessoas perguntam: por que Deus não faz nada? Ora, porque não depende exclusivamente de Deus. Deus seria um ser altamente negligente se, dependendo dele somente, a humanidade permanecesse na condição em que ela se encontra. O que Deus pode fazer, o que Ele pode fazer e o que Ele fez foi operar a obra de redenção, disponibilizando-a gratuitamente a todo aquele que desejar. Então a obra de redenção salva o homem, mas o homem, por ser um ser livre, no sentido de ter escolha, e Deus foi quem deu ao homem tal atributo, ele é dotado dessa capacidade de escolher. Então é o homem que retarda todo o processo de salvação dele e da humanidade, inclusive. Por isso que Pedro vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 3, que Deus não retarda a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Antes ele é longânimo para convosco, aguardando que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, ele está aguardando que os homens reajam. E o mesmo Pedro, na mesma epístola, vai dizer que nós devemos aguardar e apressar a vinda de Cristo. Ora, se nós podemos apressar, significa que nós também podemos retardar. Então olha como nós participamos desse processo. Paulo vai dizer: tomai posse da vida eterna. Então, talvez o que nós deixamos de experimentar é porque nós deixamos de nos apossar de algo, não é? Então, primeira coisa, conhecer a nós mesmos, perceber que, embora a nossa natureza seja boa, porque foi criada por Deus, e de Deus não pode proceder nada mal, nada ruim, nada deteriorado, mas a condição espiritual, a condição do coração, a condição da alma humana é má. Quando o homem começa a perceber, e enquanto o homem não perceber, ele não pode experimentar redenção, absolutamente. Ele pode ir a uma igreja evangélica, ele pode aceitar Jesus, ele pode ser batizado nas águas 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu conheço uma pessoa que se batizou 7 vezes. 7 vezes, porque a igreja da qual ele participava exigia que toda vez que alguém desviasse, que retornasse, tinha que ter um novo batismo, né? Aí ele saía, voltava e batizava. Aí a prova que aquele batismo não funcionava do modo como eles pensavam é que ele tornava a sair e tornava a voltar, e outro batismo, e não dava nada, não mudava nada, não mudava o ser dele. Ele pode ser pastor, apóstolo no sentido como se diz, bispo, padre, não importa o título, o nome, pode ser da Assembleia, da Batista, do DEVAP, do que ele quiser ser. Nada altera organicamente a sua realidade espiritual, se primeiramente ele não perceber que existe algo dentro dele, e ele percebendo, ele identificar aquilo como sendo algo maligno.
perverso, para que então, mediante essa iluminação e essa consciência, ele possa sentir tristeza quando ele procede com malignidade, que é o pecado. Então, quando alguém fere uma pessoa, machuca a outra pessoa, procede egoisticamente, então a luz vem e ele percebe, puxa, isso é o espírito da queda, para que ele possa então desejar pela redenção. E aí ele tem que compreender agora o que é a redenção, e compreendendo, buscar ser tomado de tal espírito de redenção. Veja só o que se entende por espírito de redenção. A salvação, ou a redenção, como melhor se pode entender, consiste num processo inverso ao da queda. Não pode haver verdadeira redenção sem que uma nova consciência seja engendrada no universo, a fim de ser então impressa nos corações das criaturas, redimindo-as. Assim como a mente de Lúcifer caído foi forjada no coração dos que o seguiram, o Espírito Divino precisa inscrever a mente do Pai Celestial nos corações daqueles que hão de ser salvos. Queda da humanidade é o imprimir, o inscrever uma consciência caída de Lúcifer em Adão e em todos os descendentes. Todos os homens são participantes do mesmo pecado, que é o egoísmo. Salvação é quando agora Deus vai imprimir no coração do homem o Espírito de Cristo. Agora, o que está sendo dito aqui é que, para que houvesse salvação para o homem, não bastaria que Deus dissesse, eu quero salvar o homem. Assim como foi preciso que uma mente nas criaturas fosse forjada uma consciência no coração das criaturas, a partir de uma criatura, era preciso que uma criatura também desenvolvesse uma consciência crística. Por isso que Deus, o Verbo, ele se faz carne, ele se faz homem. Por isso que é dito que ele é o caminho. Por isso que é dito que ele, por meio da sua morte, ele abriu um novo caminho. Ou seja, esse abrir um novo caminho ele se faz criatura, e como tal, ele agora cria na criatura uma consciência crística. A partir de então, nós temos duas matrizes: a matriz do pecado, falando da humanidade em Adão, e a matriz da redenção no Cristo de Deus. Agora os homens podem ser forjados por uma ou por outra matriz. Seguindo, diz assim: é neste contexto que se manifesta o espírito de redenção. Alguém precisava se erguer no universo a fim de fazer germinar entre as existências uma nova consciência de completo amor, submissão e obediência ao Criador. Alguém cujo coração buscasse tão somente a glória do Altíssimo, sem nenhuma pretensão, senão a de agradar ao Pai e honrar o seu nome. Este, todavia, não poderia ser uma simples criatura, haja vista que, a despeito de todo o altruísmo de qualquer criação, esse gesto não passaria de pura obrigação para com o seu Criador. Gente, entenda esse argumento. Está dizendo que era preciso que alguém se erguesse no universo, no meio das criaturas, e que desenvolvesse uma consciência de completo amor, submissão e obediência ao Criador. Um coração que buscasse somente a glória do Pai. Alguém que tivesse no coração aquilo que Jesus fala no final da oração do Pai Nosso: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E essa oração do Pai Nosso, ela é muito forte, né? O quanto que nós precisamos buscar este coração, essa entrega total. Por isso que a oração do Pai Nosso diz assim: olha, e livrai-nos do mal. Por quê? Este mal de que devemos ser livres é o mal dessa consciência caída. É Satã, é Diabolos.
não é? Não exatamente o ser caído, querubim caído, mas essa consciência que é satânica, que é o próprio Satã, em Apocalipse capítulo 12, o grande dragão vermelho. Porque o diabo, enquanto mera criatura individual, é a serpente no Éden. Quando essa consciência se propaga, ela cresce e ganha a dimensão de um dragão. Dragão é a serpente crescida, que é o diabo, inclusive a Apocalipse fala que é o diabo. De todo modo, era preciso que essa consciência fosse gerada. Só que aí o argumento aqui diz assim: este quem? Este que haveria de se erguer no universo, gerando essa consciência, não poderia ser uma simples criatura. Porque qualquer criatura que fizesse isso, que desenvolvesse um espírito de gratidão, de amor, de abnegação, e houve homens que na terra que fizeram isso. Houve pessoas na história que compreenderam numa iluminação quase que única, e ele percebeu a grandeza de Deus, o amor de Deus, e se entregou corpo e alma para Deus e para o próximo, né? Mas a despeito de quanta consciência tem a tal pessoa, como diz aqui, uma simples criatura não poderia ser, haja vista que a despeito de todo o altruísmo de qualquer criatura, esse gesto não passaria de pura obrigação para com o seu Criador. Ou seja, qual é a vantagem que alguém teria de desenvolver tal consciência, se não por pura obrigação, porque é criatura? Então não teria nenhum sentido disso. Então, como diz o texto, continuando, não bastava que fosse uma mera atitude contrária à de Lúcifer. De outra sorte, não se produziria o protótipo perfeito à altura do espírito da queda. Preste atenção. Era preciso que este que fosse desenvolvesse um espírito de redenção à altura do espírito da queda. O espírito de redenção deveria alcançar, na dimensão oposta à da queda, o absoluto da renúncia e da abnegação. Somente alguém que pode abrir mão do ser, de modo a igualar-se organicamente e no sentido contrário àquele que não é, mas que desejou ser semelhante ao Altíssimo. Então pense comigo. Isaías capítulo 14, né? Não sendo, ele era uma estrela da manhã, desejou ser semelhante ao Altíssimo. É o que está lá em Filipenses capítulo 2, né? Aquele que falando de Cristo, sendo Deus, não se aferrou ao fato de ser Deus. Então pega esses dois textos e faz a comparação de oposição. E a equação é a seguinte: Lúcifer, ele era quem somente é. Só Deus é. Por isso que ele é o eu sou. Ele é. Lúcifer não era. O que ele fez? Desejou ser. Então, se uma criatura, qualquer outra, não sendo, ele se reconhece como não sendo, ele está aquém da queda. Porque a queda é não sendo, desejou ser. Para ter um espírito equivalente tem que ser alguém que abrir mão do ser. Entenderam? Voltando. Se Lúcifer não sendo, desejou ser, qualquer outra criatura que não seja Deus, reconhecendo que não tem vantagem sobre o que aconteceu. A equação é: se este não desejou ser, para destruir isso, somente alguém que de fato abrir mão do ser, senão não tem equivalência. Este é o raciocínio. Continuando, voltando um pouquinho, o espírito de redenção deveria alcançar, na dimensão oposta à da queda, o absoluto da renúncia e da abnegação. Somente alguém que pode abrir mão do ser, de modo a igualar-se organicamente, no sentido contrário àquele que não mas que desejou ser semelhante ao Altíssimo. Preste atenção. Quando ecoou no páramo o chamado para tal missão, e é lógico, aqui é apenas uma metáfora que estamos usando, imagine que Deus estivesse dito: precisa-se de alguém
que possa imprimir na história humana e na criação humana o espírito de redenção. Mas este que fará tal coisa tem que estar qualificado, tem que ser alguém que é absolutamente. Então, quando ecoou no universo, aqui está no páramo, o chamado para tal missão, houve silêncio no céu. A ideia aqui é de João, de Apocalipse 5, né? Está lá, quando é dito que quem é digno de abrir esse livro, houve silêncio no céu. João chora, porque não havia ninguém, nem no céu e nem na terra. Exatamente. Quando ecoou no páramo o chamado para tal missão, houve silêncio no céu. Ninguém havia que cumprisse tamanho requisito. Nenhum arcanjo, nem querubim, nem principado, nem potestade estava apto em natureza para responder positivamente ao apelo divino. Nenhuma das existências em todo o universo possuía o atributo precípuo para ser o Redentor. Eram todas criaturas, não podiam abrir mão do ser, uma vez que não tinham vida em si mesmas, mas apenas subsistiam no único que é, o Logos eterno, em quem foram criadas todas as coisas. Um véu de desesperança quis toldar o universo ao se perceber que a única esperança parecia improvável. Não sabiam, todavia, as criaturas celestes que antes que houvesse mundo, a sabedoria já traçara um plano de redenção. Quando então o silêncio se tornou ensurdecedor, ouviu-se a voz do Filho eterno, que dirigindo-se ao Pai disse-lhe: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Sacrifício e oferta não quiseste, por isso prepara-me um corpo, para que eu glorifique teu nome na terra. Todos os recônditos do universo te conhecerão. Far-me-ei criatura e serei reconhecido em figura humana, e na condição de servo revelar-te-ei ao mundo e evidenciarei o teu caráter de amor. Todos saberão que somente tu és Deus, não porque a ti mesmo te declaraste como tal, mas porque és, de fato, desde o princípio. Quando o mal me sobrevier, tentando alcançar-te, exibirei na carne os teus ricos atributos. Entregar-me-ei nas mãos dos malfeitores, e como cordeiro mudo não abrirei a minha boca. Exalarei o teu perfume, e o teu nome e misericórdia por todos serão sentidos. O olor de tuas vestes recenderei em todo o universo, e todas as criaturas te louvarão quando fores justificado. Parece estranho, alguém poderia dizer, quando fores justificado, quando Deus for justificado. Essa é uma questão crucial que Paulo coloca em Romanos, salvo engano, no capítulo 3, versículo 4. Quando ele diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, e que ele venças quando ele for justificado. Para entender essa questão de Deus ser justificado, só é possível quando você constrói ou reconstrói todo o panorama da queda. Ou seja, imagine que no princípio o querubim, ele falou tudo que podia contra Deus, e não falou com verdade, falou com engano, falou com mentira. Afinal ele é o pai da mentira. Na multiplicação do seu comércio, com injúrias e calúnias difamatórias, ele desonrou e maculou o nome de Deus. O nome de Deus diante das criaturas, e no coração das criaturas ficou maculado. Sabe quando alguém fala de alguém para você? E até pode ser que aquilo que foi dito contra você, ou contra a pessoa para você, pode não ser verdadeiro, mas você olha para a pessoa e fica uma mácula. Você olha assim, fica uma interrogação. Então, imagine que tudo que foi dito contra Deus, e até hoje é dito, até hoje é conferido a Deus as misérias do mundo. Dá um tsunami,
Houve um tsunami em 2004 lá na ilha de Sumatra, na Ásia. Os crentes todos disseram: olha a mão de Deus. Interessante. Conferem o mal a Deus. Aí vem o ateu. Deus matou milhares de pessoas. Isso vai gerando no coração das pessoas o quê? Uma descrença. O ateísmo, no mundo inteiro, em todos os tempos, em todos os lugares, é fruto desse sentimento de aversão. Não tem maior prova da existência divina do que o ateísmo. O ateísmo é a prova da existência de Deus, ou de que há Deus no universo, porque esse ateísmo é, na verdade, um rancor contra Deus. É uma alma que, não podendo aceitar esse Deus, porque a ele foi transmitidas muitas mentiras, e ele então não concebe. Então, para que ele não se oponha frontalmente, ele prefere ignorar. Isso é o ateísmo. O ignorar a existência de Deus, ter existência no sentido que todo mundo entende, né? É se ignorar para não confrontar frontalmente a Deus. Então, o nome de Deus foi maculado. Não é sem razão que Jesus ensina os discípulos a orarem dizendo, em primeiro plano: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ora, mas por que nós deveríamos orar para santificar o nome de Deus? Eu oro pela minha mãe, pela minha filha, pela minha esposa, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, mas orar por Deus? Ó Senhor, eu oro para que o teu nome seja santificado. Interessante, não é? Mas na verdade, é lógico que Deus fará isso. Santificar o nome de Deus é separá-lo de tudo o que falaram contra o nome dele. O nome de Deus foi banalizado quando Deus foi colocado como uma mera criatura caída, no meio de tantos homens, de tantos ídolos, de tantas coisas. Então, quando Jesus ensina a orar, Ele não quer que você ore pelo nome de Deus, mas Ele quer que você una o seu coração ao coração de Deus, no sentido de desejar que esse nome finalmente seja separado de tudo de mal e perverso que foi feito contra Ele. Nesse sentido, a oração é muito mais unir o nosso coração ao coração de Deus do que qualquer outra coisa. Infelizmente, muitos entendem a oração de modo muito equivocado. As pessoas têm a oração, sobretudo os evangélicos, eles têm a oração como um mecanismo e uma tentativa de convencer a Deus de algo que Deus supostamente não deseja. Imagine só você que está lá, uma mãe, coitada, sofrendo: Senhor, salva meu filho. Passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, pedindo, aí jejua para isso, se consagra, vai para a vigília. Às vezes o filho morre e não se converte. Qual é a impressão que eu tenho, que você tem, que essa mãe tem? Se você se despir do espírito religioso dos evangélicos: Deus é mau. Um filho pediu para ele a vida inteira, não pediu um carro não é vaidade não, é a salvação do filho, e ele simplesmente não quis salvar. E daí? Aí o calvinismo vem para responder: não era eleito de Deus. Aí piora a situação, porque aí a não salvação já estava predeterminada. Aí piora a situação. E aí vem o arminiano e diz: não, é porque ele estava algemado pelo diabo, o diabo não deixou. Aí o diabo fica mais forte do que Deus, ganhou a guerra. Então qual é a solução? A solução está no coração do homem. Leia toda a Bíblia, independentemente de ser Antigo ou Novo Testamento. Deus estará sempre dizendo: a vida e a morte estão postas diante de ti. Escolhe, pois, a viva para que vivas. É um Deus de apelo, clamando ao homem: abandone o homem o seu mau caminho e se volte ao Senhor, que é rico em perdoar. Quem tem sede, venha e beba de graça pão e vinho, água, de Isaías 55. Ou seja, a Bíblia é um clamor. Então é o coração do homem. Lógico que o Espírito de Deus,
ele trabalha no coração do homem com o fim de iluminá-lo, mas não haverá uma invasão do coração humano numa ação unilateral de Deus, nunca, absolutamente. Lógico, Deus é soberano, todo-poderoso, não é? Se fosse para ele usar o seu poder para salvar o homem, o seu poder exclusivo, rompendo com qualquer vontade humana, ele já teria salvo a humanidade há muito tempo. Nós nem aqui estaríamos na eternidade, voando com pá de asas e tudo, né? Mas não é por aí que as coisas acontecem. Bem, essa é a maneira de você não somente ler e compreender o que está escrito, mas olhando também para a realidade na qual nós vivemos. Há muitos cristãos frustrados porque não viram sentido em toda pregação, né, ufanista. Não viram sentido. Então, quando a pessoa não compreende a Escritura, porque está olhando a Escritura pelo viés dos cristãos, sobretudo reformado evangélico, a pessoa que olhar claramente o texto, ele vai se frustrar. Então, que você não seja frustrado com essas coisas. Então, quando diz aqui, e todas as criaturas te louvarão quando fores justificado, implica que Cristo, ao revelar o coração do Pai, iria limpar do universo todo o mal entendido. Todas as mentiras do diabo contra Deus foram desmentidas por Cristo, não num debate, num tribunal. Deus não ganhou a batalha discursando. Olha que Deus poderia fazer um belo discurso para destruir os argumentos de Satanás, sim ou não? Mas sempre quando alguém ganha um discurso, ou um debate pelo discurso, sempre ficará a mancha. Será mesmo que é isso? Então o que Deus faz? Ele se faz homem, e como homem, ele vive e enfrenta toda a oposição daquele que o acusou, e agora, sendo Deus, humilhado enquanto criatura, ele mostra ao universo que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia. Então, é essa obra de Cristo que justifica a Deus, no sentido que revela a todo o universo quem é Deus. Naquele momento, continuando na página 170, naquele momento, os céus explodiram em admiração e espanto. Não podiam compreender como que aquele de quem se testifica que poderia condescender-se ao papel de criatura a fim de redimir os pecadores. Nisto, porém, consiste o mistério da redenção. Aquele que, subsistindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se como hoje se vê, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Esse texto de 1 João se entende dentro desse contexto. O diabo, ele arruinou o universo com esse espírito de ascensão, de orgulho, de presunção. Aí Cristo, para desfazer as obras do diabo, ele não vem, sai Satanás, está amarrado, tá? Não, ele vem desfazendo organicamente, no ser, no coração, na consciência, aquilo que Satanás imprimiu na humanidade. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, não com meros exorcismos, que de nada valem quando não se muda a natureza. Antes veio organicamente em carne, estabelecer o arquétipo da verdade, a fim de que seu espírito fosse dado aos homens, tornando-se acessível a todos os que creem no seu nome. O espírito de redenção, portanto, é esse sentimento de Cristo Jesus. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É esse espírito de esvaziamento. Aí leia os 4 evangelhos, abundantemente eles dirão
Em várias situações, Jesus falando: aquele que ama a qualquer coisa e a si mesmo mais do que a mim não é digno de mim. Tem que haver um esvaziamento. Aquele que não nega a si mesmo e toma a sua cruz não pode ser meu discípulo. Olha, então todo o evangelho de Jesus Cristo, no caso as narrativas dos evangelhos, as falas de Cristo nos evangelhos, estão sempre voltadas para isso, para o perdão. O que é perdão? É abrir mão de si mesmo. Porque se eu perdoo é porque é uma ofensa. E o que é a ofensa, se não a não aceitação de ser humilhado, de ser rejeitado, de sofrer uma agressão física ou verbal ou de qualquer outra natureza. O espírito de nunca querer perder em nenhuma circunstância, sempre querer ganhar, é o egoísmo. Fala, não, tem que negar, tem que abrir mão, o grão de trigo tem que morrer. Então essa é a ideia. Se o espírito de redenção fala desse esvaziamento, é porque o espírito da queda fala dessa exaltação do ser. Página 173, capítulo 26, a recepção do verbo quando este entrou no mundo do seu nascimento ao Getsemane. Temos que levar em consideração que aqui é a fala de Ioannes, está falando para Simão e Drusos. Os três estão diante da cruz, na visão do cego curado do evangelho. Cristo está sendo crucificado, eles estão vendo a crucificação e eles estão conversando. E essa é a fala de João, o discípulo do amor. Quando o tempo atingiu a maioridade, Deus enviou o seu Filho ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a própria vida, em quem e por meio de quem todas as coisas foram feitas, foi introduzido no mundo, mas o mundo não o conheceu, não obstante ser ele a luz dos homens. A luz adentrou a escuridão, e rompendo por entre as trevas, e as forças do mal não demoraram a precipitar-se contra ela. Com a entrada da verdade no mundo, duas consciências passaram a coexistir na mesma dimensão existencial, a do amor e a do ódio, suscitando a hostilidade desta contra aquela. Então imagine, quando o verbo entra no mundo, instaura uma consciência divina no homem. E aí no âmbito da existência, duas consciências passam a coexistir no meio dos homens. E agora a consciência caída se levanta, obviamente, contra a consciência crística. O ódio se levantará contra o amor fatalmente. Página 174. De um lado, sozinho, Jesus de Nazaré, que manifestava o caráter de amor do Pai. Do outro, homens perversos e maus por natureza, que manifestavam o espírito de ódio de Lúcifer caído, inspirados por espíritos invisíveis das trevas. Até mesmo as castas religiosas do judaísmo, que se entendiam como povo do verdadeiro Deus, não escaparam ao contágio do poder do pecado, vindo a manifestar evidente inimizade contra o Filho encarnado do Altíssimo. Ainda na tenra idade, o Filho de Deus começou a enfrentar a oposição das trevas. Tão logo nasceu o Salvador em Belém da Judéia, Herodes intentou matá-lo quando ordenou a matança de todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas as trevas não prevaleceram contra ele. Aos 30 anos de idade, aproximadamente, começou Jesus o seu ministério. Foi nesse tempo que se intensificaram as perseguições. Os vinhateiros judeus, a quem o Senhor havia arrendado a sua vinha, vendo o herdeiro chegar para lhe escolher algum fruto, disseram: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. A batalha que começara no céu estava agora renhida. Luz fez suas hostes, viam nesta circunstância grande oportunidade de pôr em prática o seu plano de desferir golpes contra o Altíssimo e vencê-lo. Nem ao menos o filho do dono da vinha respeitaram. Certa ocasião,
ainda no início do ministério de Cristo, quando este declarou a sua missão messiânica, o espírito luciférico levantou-se contra ele. Os líderes religiosos judeus, imbuídos de profunda inimizade contra o Messias, o expulsaram da sinagoga e, levando-o até o despenhadeiro de um monte, intentaram precipitá-lo dali. Jesus, porém, passando pelo meio da multidão enfurecida, seguiu o seu caminho, porque ainda não era chegada a sua hora. Não cessaram, todavia, as investidas contra o Filho de Deus. Não raras vezes os líderes religiosos procuraram ocasião contra Cristo, com o fim de pegá-lo em alguma falta, buscando pretexto para matá-lo. Foram 3 anos e meio de muitas tentativas. E na medida em que tais investidas eram frustradas, o ódio dos opositores aumentava mais e mais, até que armaram um plano na calada da noite para prender a Jesus. Judas, o apóstolo traidor, foi quem conduziu a corja de malfeitores ao Getsêmani, onde Cristo orava ao Pai juntamente com seus discípulos. Acabando ele de orar, disse aos seus discípulos: levantai-vos, vamos-nos daqui. Eis aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mal acabara de dizer essas palavras, uma súcia de homens maus chegou, munida de paus e espadas, e Judas, que guiava a turba de malfeitores, adiantando-se, beijou o mestre, dizendo: salve, Rabi. Naquele momento, densas trevas caíram sobre a noite, cobrindo o clarão da lua sobre eles. O Filho do Homem, com o rosto erguido e olhar imperturbável, perguntou: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus, aproximando-se da corja, respondeu: eu sou. Dito isto, a malta de homens armados caiu contra o chão, enquanto espectros sombrios escondiam-se por entre a escuridão das árvores. Pedro, lembrando-se de suas palavras em prol do Messias, desembainhou sua espada e, num só golpe, na tentativa de arrebatar a cabeça de um dos soldados, acertou-lhe a orelha. Cristo, porém, frustrando a Pedro e aos demais discípulos, não reagiu como esperavam, procedendo com violência. Antes, inclinando-se e pegando a orelha no chão, reestabeleceu-a ao soldado ferido, dizendo: Pedro, embainha a tua espada, pois quem com espada fere, com espada será ferido. Deixai-os, esta é a hora e o poder das trevas. Aqui tudo são textos bíblicos, desde o que anteriormente eu li, quando disse: aí vem o príncipe das trevas, ele nada tem em mim, quanto este texto que diz: esta é a hora e o poder das trevas. Ou seja, Jesus está sempre dizendo: a minha morte é a hora das trevas. Ele está apontando como causa e origem da sua morte a fúria e o plano maligno de Satanás de intentar contra Deus. Ele está dizendo: olha, a minha morte, embora uma morte redentora, uma morte em prol da humanidade, uma morte vicária, mas ela é provocada pelo império das trevas. Em outras palavras, não é o Pai quem está me matando, mas é o mal quem está me ferindo. Isso está dito desde Gênesis 3,15, gente, que o Filho do Homem pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar. Quem fere o calcanhar, que é uma expressão simbólica para falar dos sofrimentos e morte do Messias, é a serpente, não é Deus. Pelo contrário, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Prosseguindo: sombras em forma de répteis e de aves quadrúpedes, emitindo aziagos sons, cercaram o Cristo. E misturando-se aos homens perversos, cujo rosto se desfiguravam, formavam com estes uma matilha enfurecida, uma manada desenfreada, uma alcateia com sede de sangue. Todos esses precipitaram-se contra o Cordeiro de Deus,
manietaram-no, desferindo golpes contra a sua cabeça e proferindo palavras de blasfêmia. Todos os discípulos fugiram naquele momento. Somente eu, disse João, permaneci acompanhando o mestre, ligado a ele por um amor indescritível que eu mesmo não podia explicar. Um jovem chamado Marcos, que se encontrava com os discípulos, arriscou-se a segui-lo naquela noite escura. Seguia-o, todavia, por entre as árvores, escondendo-se, à medida que caminhavam para a casa de Caifás, aonde Jesus seria julgado. Marcos vestia uma túnica com abertura na frente, atada por um barbante trançado. Descobrindo-o, um dos soldados agarrou-lhe pela orladura. Marcos, porém, desatando o cinto, fugiu nu por entre as trevas da noite, deixando para trás suas vestes nas mãos do soldado. Por toda aquela noite esteve Jesus nas mãos dos malfeitores. Em cada lugar aonde chegavam, na casa de Caifás, no palácio de Herodes, no pretório de Pilatos, recebia o Senhor toda sorte de golpes, e ignominiado era por eles julgado. Grande foi aquela noite em que Deus foi julgado pelos homens e o Criador foi por eles escarnecido. Página 179, capítulo 27, escárnio e vergonha. O príncipe caído ordenou a modulação à orquestra. O Halel, que então encarecia o Salvador com palavras de exaltação, começou a canção de escárnio e maldizer. Deixe-me explicar essa entrada aqui. Os irmãos devem se lembrar lá atrás do livro, mesmo na descrição de Simão, mostrava que quando os sacerdotes iam oferecer o sacrifício no altar, havia toda uma procissão, havia um rito. Então imagine que os levitas, eles que regiam os coros, então havia cânticos, na hora de oferecer o sacrifício, cânticos de louvor, de adoração, cânticos de redenção. Então a entrada do sacrifício no templo era uma coisa muito bonita, muito eloquente. E aqui nós colocamos então uma relação. Os mesmos sacerdotes que cantavam hinos de exaltação para oferecer a Deus o sacrifício, eram aqueles que estavam orquestrando a morte do Messias. Entendem isso ou não? No templo parecia uma coisa sagrada, parecia que eles estavam servindo a Deus. Mas aquele cordeiro ali imolado não representava o Messias ou não? Que haveria de ser crucificado? Então esses mesmos sacerdotes mataria também o cordeiro no Calvário. Só que o contraste é que no templo, naqueles ritos, parecia o cumprimento de uma obediência e um serviço prestado a Deus. No caso da realidade, eles agora prestam, entenda humanamente, um desserviço a Deus. Não que a obra de Cristo seja um desserviço, mas no sentido de que eles estavam em oposição e não em amor. Eles estavam em desobediência e não obediência. Entenderam? Então olha a construção. O príncipe caído ordenou a modulação à orquestra. Ou seja, era ele quem estava orquestrando desde sempre aquela religião, aqueles ritos, aqueles sacrifícios. Alguém pode falar, pastor, mas isso quer dizer que o diabo é que orquestrava? Mas é o templo de Deus, sagrado de Deus, sacerdote de Deus, oferta de Deus. Vai ler os profetas lá, você vai saber que os profetas, não uma nem duas, mas centenas de vezes repreenderam os sacerdotes por aquilo que eles faziam, porque era aos olhos de Deus coisa como que abominação o serviço sacerdotal. Leia somente Malaquias, depois também pode ler Oséias, leia Isaías, leia Jeremias. Todos esses profetas denunciaram o mal que se praticava no templo em nome de Deus. Aquele rito e aquela cerimônia que eles prestavam tinha apenas uma aparência religiosa, mas no interior estava cheio de podridão, de pecados, de má intenção.
Então o príncipe caído ordenou a modulação à orquestra. O Halel, que é o louvor, os salmos, que então encarecia o Salvador com palavras de exaltação, até mesmo pode-se falar da entrada triunfal de Cristo. Então o Halel, que então encarecia o Salvador com palavras de exaltação, começou a canção de escárnio e de maldizer. Os hosanas de outrora começaram a dar lugar ao riso, à zombaria e a gargalhadas. Essa transposição sinfônica ocorreu quase imperceptivelmente. Primeiro, modulou-se o ritmo. Depois alterou-se o tom. Então modulou-se a melodia. E por último, ocorreu a permutação da letra. As muitas glórias e ações de graças se transformaram em nomes de baixo calão e patifarias. Tudo se realizou destramente por uma única e mesma batuta. Sabe o que é batuta? Aquela varinha que o regente usa para reger a orquestra. Então, como diz, tudo se realizou destramente por uma única e mesma batuta. As mesmas vozes que embalaram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém começaram agora a orquestrar o concerto da paixão. A cidade despertara em pleno alvoroço, numa manifestação exterior da inimizade latente, fruto da natureza maligna implantada no coração dos homens. Era ainda a 3ª hora do dia, quando a cólera contra o Filho de Deus já havia contagiado mimeticamente as multidões que acordaram, dominadas pelo sono do pecado, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Isso fazia, entretanto, sem ao menos saber exatamente o que estava acontecendo. Essa questão do mimético, que nós colocamos aqui várias vezes, é por imitação. Mas não é por imitação consciente, é por imitação inconsciente. Então, infelizmente, os homens são assim. Na maioria das vezes, eles vivem inclinados a repetirem algo, sem nunca questionarem, sem nunca perguntarem, apenas se deixam levar. Isso acontece desde o âmbito da violência, como no âmbito religioso. As pessoas vão reproduzindo e não param para pensar o que isso significa. Por que eu estou aqui fazendo isso? Qual é a minha motivação? Pilatos, num gesto de impotência e covardia, simplesmente lavava as mãos numa bacia de prata, como quem procurava lavar a própria consciência, sem contudo obter êxito. Os sacerdotes, assim como todos os líderes do povo, invocavam as Escrituras como forma de sufocar a voz interior que os arguia filhos do diabo. Os soldados romanos acreditavam cumprir apenas o seu dever, escondendo-se atrás de sua submissão. O povo, como sempre manipulado, cria cumprir a vontade de Deus como verdadeiros servos fiéis, e por isso punha-se devotamente a proferir blasfêmias contra o Filho do Altíssimo e a arremeter-lhe pedras. Os discípulos, em sua ignorância, a esta hora buscavam refúgio, pois depois de terem abandonado o seu mestre nas mãos dos malfeitores na noite anterior, poucos podiam discernir o que de fato ocorria naquele momento. O Cordeiro de Deus seguiu para o altar, aonde seria imolado. Ao tomar a cruz que pertencia a Barrabás, partiu para o Calvário, para fora de Jerusalém. E você, ó Simão, foi quem lhe prestou auxílio quando ele não mais podia suportar o peso do madeiro. Certamente não o fizeste voluntariamente, mas sob a vossa interpelação, ó drusos, que o obrigou violentamente sob a ameaça de vossa espada. E agora, aqui estamos diante do crucificado. Neste momento, o céu e a terra, em perfeito conúbio, cumprem a sua conspiração contra o Senhor e o seu ungido. Olha que coisa maravilhosa. Olha o quanto isso é revelador. Esse é um texto de Salmo de número 2. A morte de Cristo na cruz do Calvário
era a realização de um conúbio, de um casamento das forças espirituais celestiais e das forças humanas caídas na terra. Cumpria-se uma conspiração. Vocês já ouviram dizer que a morte de Cristo foi fruto de uma conspiração? Está lá em Salmo de número 2, e Pedro ratifica essa ideia em Atos capítulo 4, quando Pedro, na oração, ele fala: Senhor, cumpriu-se em Jerusalém o que foi dito no Salmo 2, que os povos e os reis da terra e os príncipes conspiravam contra ti e contra o teu ungido. Então que fique claro que Cristo está aqui se submetendo a uma conspiração. Eu digo se submetendo porque ele poderia se livrar daquilo, mas ele se permite que todo aquele conluio de forças espirituais e humanas se levantem contra ele, para que fique manifestado o espírito das trevas e que fique manifestado o espírito da luz, para que fique claro na existência, nos anais da história, como marca na história o que de fato é o inimigo e o que de fato é Deus. O Cordeiro de Deus seguiu para o altar aonde seria imolado. Ao tomar a cruz que pertencia a Barrabás, desculpe-me, amados, voltei demais, né? Último parágrafo, né? Retomando. E agora estamos aqui diante do crucificado. Neste momento o céu e a terra em perfeito conúbio cumprem a sua conspiração contra o Senhor e o seu ungido. Os mundos, como que numa grande galeria côncava, assistem à cena. Satã, com a batuta do ódio, está a reger a orquestra do mal. Muitos são os atores que cumprem seus papéis na trama dos séculos. Na vanguarda encontra-se o arqui-inimigo e os anjos caídos, segundo suas hierarquias. Na retaguarda estão os demônios, seguidos pela morte, pelo sepulcro, pelos vermes e pelo Hades. Além desses, há ainda os homens perversos, homens de toda sorte e estirpe, políticos, filósofos, militares, religiosos, pagãos, como instrumentos cruéis de execução, e todo o laico manipulado pelos discursos humanos e forças malignas que urram contra o único que os pode salvar. No centro, sozinho, reinando soberano, porta airosamente o protagonista da história, Jesus o Cristo. Irmãos, eu quero ler de novo esse parágrafo, porque a construção é muito bonita e não pode passar despercebido, né? Aqui é uma descrição de todo o cenário dos céus e da terra. Então imagine esse cenário como se você pudesse ver todo o cenário no momento da morte de Cristo. Dizia assim, ó: e agora estamos aqui. Voltei para a página 181, diante do crucificado. Olha a cena. Neste momento, o céu e a terra em perfeito conúbio cumprem a sua conspiração contra o Senhor e o seu ungido. Os mundos, como que numa grande galeria côncava, arqueada, assistem à cena. Os mundos assistem à cena. Satã, com a batuta do ódio, está a reger a orquestra do mal. Muitos são os atores que cumprem seus papéis na trama dos séculos. Na vanguarda, que é na linha de frente. Então imagina aqui, ó. Aqui está o crucificado, o Cristo na cruz. Na vanguarda, na linha de frente, encontram-se o arqui-inimigo, Lúcifer caído, e os anjos caídos, segundo suas hierarquias. Na retaguarda, no final estão os demônios, seguidos pela morte, pelo sepulcro, pelos vermes, pelo Hades, todos querendo devorar. Cada um queria uma coisinha. Enquanto alguém queria dar uma chicotada, a morte queria ceifar, o verme queria destruir o corpo, né? O sepulcro acolher o corpo, todos como inimigos para deter o Filho de Deus. Além desses,
há ainda os homens perversos, homens de toda estirpe, toda sorte e estirpe. Tinha políticos, filósofos, militares, religiosos, pagãos, todos como instrumentos cruéis de execução, e todo laico, laico é o povo comum, todo laico manipulado pelos discursos e forças malignas que urram contra o único que os pode salvar. E no centro de tudo isso, sozinho, sozinho, é Isaías que diz isso, salvo engano, no capítulo 63, ele diz isso: eu sozinho pisei o lagar, sozinho. Essa é a força da redenção. Sabe quando você pensa assim, eu não consigo, eu não vou conseguir? Lembre-se do Cristo. O mesmo Espírito de Cristo está dentro de você, sozinho. Não tinha ninguém para falar assim, olha, eu estou aqui do lado para sofrer contigo. Não tinha, porque só cabia a Ele, no centro, sozinho, reinando soberano. Como é que estava reinando soberano? É porque o reinar de Deus é exatamente o amor, a graça e a misericórdia. Só reina aquele que se doa, aquele que se fere perdoando, ou melhor, aquele que é ferido perdoando. Isso é o reinar. Reinando soberano, porta airosamente, quer dizer, com um semblante erguido, lógico, não um semblante físico, mas o semblante da alma, porta airosamente o protagonista da história, Jesus o Cristo. Vede quanto amor irradia de seus olhos, atentai a doçura de seu semblante e a sua terna voz, que pede ao Pai perdão pelos malfeitores. Considerai os seus braços estendidos, como que a abraçar aqueles que lhe fazem mal. Contemplai paradoxalmente a nebulosa e densa fumaça que, tendo saído do abismo, procura sufocá-lo, enquanto escorpiões e serpentes o ferem inescrupulosamente. A hora nona, as trevas e o silêncio enchiam a terra, e os homens, parados e emudecidos, contemplavam de modos diversos a intrigante cena do Calvário. A hora nona, as trevas e o silêncio enchiam a terra, e os homens, parados e emudecidos, contemplavam de diversos modos a intrigante cena do Calvário. Druso, Simão e Ioannes, voltando seus rostos para a cruz, estiveram a contemplar em silêncio o crucificado por alguns instantes. Simão não pôde deixar de comparar a imagem do Monte Sinai, lugar onde fora entregue a lei dos 10 mandamentos, à imagem do Monte Calvário, onde Deus se derramava em perdão e misericórdia. Simão foi comparando a cena do Sinai e a cena do Calvário. Lógico que essa comparação, ela está clara lá em Hebreus capítulo 12, né? Depois dei uma lida lá. Quanta diferença entre aquele e este monte, no caso o Sinai e o Calvário. Neste Monte Calvário, Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas reconciliando consigo mesmo o mundo. Naquele, em meio ao temor e tremor, os homens se escondiam a face de Deus, pedindo que não lhes falasse mais, pois até um animal, se tocasse o monte, morreria. Quanta diferença entre a lei dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade trazidas por Jesus Cristo. O silêncio reinava absoluto, e ares de graça e misericórdia enchiam o lugar. Somente a voz do crucificado ecoava baixinho: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A expectativa era geral. Todos queriam saber o que aconteceria naquele momento. De repente, num grande esforço, e erguendo seus olhos ao céu, bradou o Filho de Deus, dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou.
Nesse momento a terra tremeu e fenderam-se as rochas. A morte agitou-se nos sepulcros e muitos santos que dormiam ressuscitaram. O véu do templo rasgou-se, como que por mãos invisíveis, de alto a baixo. E tendo fendido o altar de holocausto, o cordeiro que aguardava a imolação fugiu por entre a multidão. Essa cena aqui, eu me inspirei numa canção, Olha o Cordeiro, de Rick Bonfim. Não sei se é de autoria dele, mas uma canção linda que inclusive será cantada domingo aqui pelo Valmir Dias, né, que está vindo para fazer o nosso musical evangelístico, em que na música é dito que, estando Simão com seus filhos durante a crucificação de Cristo, ele deu o cordeiro para um dos seus filhos cuidar, porque ele estava levando o cordeiro para ser imolado. E de repente, naquele tumulto todo, Cristo sendo crucificado, ou Simão levando a cruz de Cristo e tudo, quando no final estava o Cristo crucificado, que estava lá Simão, o sirineu, abraçado com seus filhos, olhando para a cruz, ele viu que o seu filho mais velho estava chorando. Ele falou: o que foi, meu filho? Ele falou: pai, me perdoe, porque o cordeiro escapou durante a confusão, eu deixei ele escapar e ele fugiu. E aí o sirineu responde: não, filho, o cordeiro está ali na cruz, né? Mais ou menos isso é a ideia. Eis o cordeiro Jesus, para mostrar a relação do tipo com o antítipo, com a figura e a realidade, né? Então, como estamos aqui trabalhando a ideia que no momento que acontecia no templo ali o sacrifício do cordeiro, o cego curado do evangelho estava tendo a visão da crucificação, as duas cenas estão dialogando. Então, na cena da visão, Cristo é crucificado. Na cena do templo, o cordeiro escapa quando é fendido o altar. Fendeu e o cordeiro escapa e foge. E Drusos, último parágrafo da página 83, com lágrimas escorrendo pela face, tendo tido os olhos do coração abertos para a verdade, rompeu o seu silêncio dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Isso é um fato das Escrituras, que diz que um centurião, vendo a crucificação, quando Jesus expira, ele declara: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Vamos parar por aqui, na página 183. Próxima semana retomaremos na página 185, capítulo 28, a mensagem da cruz.